A questão racial nos Estados Unidos é muito patente e ajudou a moldar a identidade norte-americana. Das fazendas de algodão ao Black Lives Matter, a repressão contra o homem e mulher negra ganhou contornos diferentes ao longo da história. Hoje, vamos falar sobre o Partido dos Panteras Negras e sua trajetória no coração da América. Fala galera, eu sou Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim aqui pedir para vocês o like. Deixa o like de vocês aí, é um pequeno gesto, mas para nós tem um grande retorno. E a gente tá com esse canal agora, né? Tá crescendo o canal aí, produzindo muito conteúdo para vocês. Já comenta aí que vídeo que vocês querem, que assunto que vocês querem que a gente comente, que a gente vai dialogando e fazendo os vídeos, produzindo cada vez mais para vocês. Então não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Roda a vinheta! Pessoal, para que vocês possam entender como surgiu o Partido dos Panteras Negras, a gente tem que voltar ali a 100 anos atrás, mais ou menos. Em 1861, estourou nos Estados Unidos a Guerra Civil Norte-Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Mano, essa guerra era do norte dos Estados Unidos contra o sul, e um dos principais motivos dessa guerra era a questão da escravidão. O norte dos Estados Unidos, que era industrializado, não tinha mais interesse de manter o país com escravizados. Por quê? Porque o norte, que tinha várias indústrias, precisava de mão de obra assalariada e de mercado consumidor. Escravizado não consome, porque não ganha dinheiro. Então eclode uma guerra, essa guerra civil norte-americana, morre-se muita gente, e essa guerra ela termina com a aprovação da 13ª emenda na Constituição norte-americana, que liberta os escravizados. Depois dessa 13ª emenda, a guerra acaba, o sul dos Estados Unidos perde a guerra, e as pessoas do sul passam a colocar a culpa da perda da guerra nos negros, porque muitos homens negros e mulheres negras saíram do sul e foram lutar pelo norte. E depois disso houve uma pequena reforma agrária em que os negros ganharam terras para poder produzir. Esse ódio racial gerou instituições racistas, né, a KKK, que a gente não pode falar aqui porque senão o YouTube desmonetiza o nosso vídeo, e ao longo dos anos, no início do século XX, vários estados norte-americanos, principalmente do sul, por questões racistas, passam a fazer leis, como as leis chamadas leis Jim Crow, que separavam negros e brancos. Então, no início do século XX, o negro não podia casar com o branco na maioria dos estados norte-americanos, o negro não estudava com o branco na mesma escola, geralmente a escola de negro era pior que a escola do branco, eles não podiam frequentar o mesmo restaurante, ficar nos mesmos lugares. Esse período a gente chama de período da segregação racial nos Estados Unidos, um período extremamente racista. Mais do que isso, o sistema de justiça norte-americano encarcerava muito mais negros do que brancos, além de linchamentos e enforcamentos de homens e mulheres negras. Há inúmeras histórias aqui, tem até no nosso canal, a gente vai deixar o card, de alguns eventos racistas que aconteceram nos Estados Unidos e que a gente já falou aqui no canal, então vocês podem acessar aí o vídeo também. Então, ao longo dos anos, os negros eles foram sendo oprimidos pelas leis norte-americanas, até que no final dos anos 50 e no início dos anos 60 começa o boom das manifestações pelos direitos civis dos negros. Os homens e as mulheres negras começam a se organizar e se manifestar para que as leis norte-americanas atinjam todas as pessoas. A gente tem líderes desse período como Malcolm X e Martin Luther King. Então os anos 60 são os anos que a gente chama de anos de luta do movimento negro norte-americano. Inclusive é bastante interessante porque o X-Men, acho que é uma curiosidade legal, ele é baseado nas características tanto do Martin Luther King quanto do Malcolm X. Depois procurem aí, às vezes a gente pode até fazer um vídeo para vocês, deixa um comentário aí dizendo se vocês querem esse vídeo ou não, para a gente poder fazer. E nos anos 60, o governo norte-americano começa uma implacável reação a esses movimentos dos direitos civis dos negros. Tanto a marcha que o Martin Luther King fazia, os comícios e os discursos que o Malcolm X fazia, então começa uma reação muito forte. Os guetos norte-americanos, eles passam a ser vigiados pela polícia e a polícia passa a aumentar a violência sobre os negros. E é nesse momento que surge uma ala radical de jovens. Aí a gente está falando de dois jovens que eram líderes radicais nos anos 60, que eram Bob Seale e o Huey Newton. Eram os dois principais líderes do que viria a ser depois os Panteras Negras. Então o Bob Seale e o Huey Newton, eles formam grupos para fiscalizar a polícia dentro dos guetos. Então o policial ia lá fazer uma geral, dar uma geral no carro de algum negro, etc. E aí os outros negros chegavam e falavam: opa, eu tô olhando, hein? Olha aí. Eu estou verificando, tal. E essa ideia foi crescendo.
E o partido dos Panteras Negras, o grupo dos Panteras Negras, passou a ganhar uma magnitude maior, uma magnitude até revolucionária. Eles liam muito Karl Marx e Frantz Fanon. Frantz Fanon é um autor muito famoso que foi um dos responsáveis por embasar filosoficamente a descolonização dos países africanos, porque os europeus foram lá no século XIX, colonizaram os países africanos, invadiram os países africanos, e o Frantz Fanon, nos anos 50, nos anos 40, ele é um dos caras que possibilita ter um arcabouço teórico, uma filosofia para juntar as pessoas numa ideia de independência e conseguir a independência desses países, principalmente a independência da Argélia, que antes era da França e depois ficou independente nos anos 50. Então, esses caras dos Panteras Negras, ao ler esses filósofos, tanto Marx como Fanon, eles passam a montar uma organização maior. O partido chegou a ter 5.000 pessoas filiadas, e além deles lutarem contra a violência policial, eles passaram a oferecer café da manhã para as crianças negras, porque eles perceberam que as crianças não tinham um bom café da manhã e isso atrapalhava o estudo delas. Oferecer escola onde eles aprenderiam sobre heróis negros, sobre a história dos negros, sobre a importância dos negros na sociedade e a luta antirracista. Distribuíam cesta básica para as senhoras negras que ficavam viúvas dos maridos assassinados pela polícia. Porém, o Partido dos Panteras Negras passou, no final dos anos 60, a ser perseguido pelo FBI. Eles foram colocados na lista de possíveis revolucionários comunistas e tiveram carta branca para serem perseguidos pelo FBI. Os Panteras Negras chegaram numa magnitude tão grande, numa amplidão tão grande de popularidade, que, por exemplo, nas Olimpíadas de 1968 no México, o John Carlos e o Tom Smith, que participavam da prova de 200 metros do atletismo, eles ganharam essa prova, um ficou em primeiro e o outro ficou em terceiro lugar, e eles fizeram o gesto dos Panteras Negras, que é o punho cerrado, que tem a ver com os direitos humanos, né? É o gesto dos direitos humanos com uma luva negra para representar a cor dos Panteras Negras. E em outros tantos lugares eles também influenciaram, como por exemplo no Brasil, o jogador Reinaldo, ele comemorava os seus gols com o gesto dos Panteras Negras. Mas com o FBI perseguindo este partido, ele começa a ser desmobilizado. Bom, os principais líderes, Fred Hampton, Bob Seale, Huey Newton, são assassinados pela polícia. Muitos dos seus líderes são presos, condenados à prisão perpétua, a 30, 40 anos de prisão. Provas foram forjadas e, mais do que isso, historiadores dizem, a gente vai colocar as referências aí, muitos historiadores apontam que a chegada do crack nas periferias norte-americanas, nos guetos negros norte-americanos, ela veio e ela foi um furacão para a destruição do Partido dos Panteras Negras. Nos anos 80, o partido foi desfeito e o Partido dos Panteras Negras está aí. Quando a gente vê um garoto com o cabelo Black Power, quando nós observamos a reação das pessoas negras contra o racismo institucionalizado nos Estados Unidos, e o seu legado nunca será apagado, porque sempre teremos aqui um canal com uma iconografia da história para lembrar desse grande movimento. Bom, galera, a gente está terminando esse vídeo. Vou falar um tchau para vocês aqui, mas eu quero pedir também que vocês deixem no comentário de vocês aí o assunto, algum assunto que vocês queiram que a gente aborde aí de história. Digam o que vocês acharam do vídeo, nós estamos fazendo alguns testes, façam uma crítica construtiva ao nosso trabalho. Não esquece de deixar o like, não esquece de assinar o canal, não esquece de compartilhar, de ativar o sininho, para que você possa nos ajudar a crescer cada vez mais. Eu sou Joel Paviotti, do Iconografia da História, siga a gente nas redes sociais, deixe seu comentário e forte abraço!